Bem-vindo ao evento Quebrando Barreiras Internas Metanoia Cristã. Sou Damon Terra, especialista em gestão espiritual, criador do método Metanoia Cristã. Nessa série de vídeos vou te mostrar como é possível ser um cristão próspero em todas as áreas da sua vida, sem deixar para trás aquilo que é mais importante, a sua vida espiritual. Sem depender de campanhas e promessas. E o mais importante de tudo, como aumentar a sua conexão com Deus. Por mais que muitos cristãos se esforçam para demonstrar que levam a vida plena, não é o que se tem observado. Atualmente existem templos lotados de cristãos endividados, com seus relacionamentos destruídos, sem saúde e sem buscar milagres. Mas antes de nos aprofundarmos sobre o assunto, deixe-me compartilhar com você a jornada que me levou a construir o método Metanoia Cristã. É claro, eu não tinha um método pronto, levei 20 anos para conquistar o que vou te mostrar agora. Aqui eu quero pedir para você licença para te mostrar algumas fotos que vai te mostrar o quão importante é seguir toda esta metodologia. Quero compartilhar aqui a minha tela. Aqui você vai conseguir enxergar um pouco sobre a minha vida e como eu construí toda esta metodologia, como eu construí essa caminhada cristã. Minhas fotos do lado da minha irmã, do lado esquerdo, do lado direito, a minha irmã mais nova. Eu quero só compartilhar com vocês um pouco sobre como era a minha região. Aqui a minha família, né, os meus 3 irmãos e mais eu, somos 4 ao total, minha mãe e meu pai, muito parecido comigo inclusive, né? Numa época onde não se preocupavam muito em tirar foto, eles sem camisa, bem espontâneo. Do lado direito, a minha família inteira. Aqui é o dia mais importante da minha vida. O meu casamento, aqui minha avó, minha mãe, meu pai, minha tia, meus irmãos. Momentos incríveis. Quero mostrar para vocês aqui o que eu chamo de o meu maior marco profissional e intelectual. Os diplomas de conclusão de curso da minha graduação de engenharia elétrica, a minha pós-graduação, algo que para mim é um marco na minha vida profissional, na minha vida intelectual. Quero mostrar aqui também momentos aonde eu consegui capitanear a partir da minha formação momentos profundos na minha profissão. Eu, como gestor de uma grande equipe técnica do lado esquerdo, depois a minha ascensão à carreira como gestor geral do lado direito aqui. Então, a minha ascensão como coordenador de operação e manutenção, que já é um cargo altamente reconhecido dentro da minha profissão, do lado direito, à sua esquerda, né? Eu estou aqui ascendendo ainda mais a minha carreira como um grande gestor em uma grande empresa multinacional. Aqui é a minha missão, é o meu foco, de fato, o que me faz feliz é pregar o evangelho, o reino e trazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é o conhecimento bíblico, que é o conhecimento da minha vida como cumprimento de propósito e missão. Aqui eu quero mostrar para vocês a conclusão de minha vida como pai, como chefe de família, uma família constituída. Aqui, essa foto descreve um lugar onde eu gosto de estar e gosto de viver. É o cumprimento da minha missão como pai de família, como um cristão verdadeiro. É ter um lugar para ir, é ter um lar para estar. Então eu utilizo essa frase aqui que eu acho espetacular. Ter um lugar para ir é lar. Ter alguém para amar é família. Ter os dois é bênção. Então por que eu estou trazendo para você tudo isso? É para que você tenha a noção exata, a noção clara de como é viver a partir
de uma vida consolidada, a partir de uma vida transformada, uma vida que traz a visão clara de como é prosperar em todas as áreas. Aqui eu quero te mostrar que uma vida a partir desta construção te traz toda o subsídio para compreender que de fato é necessário ter uma vida transformada a partir da metanoia cristã. Para que você entenda melhor, deixe-me então contextualizar estas imagens que acabei de te mostrar. Eu quero trazer à sua visão, à sua mente, o porquê de todas essas fotos que eu trouxe a partir desta apresentação que eu acabei de te mostrar. Como você pode ver, sou de uma família muito humilde, de etnia negra. Eu, o primeiro de 4 irmãos. No total éramos 6, vivíamos em uma região muito pobre, com o salário mínimo que era a renda do meu pai. Então eram 4 filhos, minha mãe e meu pai. 6 pessoas vivendo a partir de muita dificuldade. Meu pai foi o melhor dentro do que ele propôs a ser. Mas hoje, como pai, eu acredito que ele poderia ter sido melhor em alguns papéis, em alguns aspectos. Se não bastasse a pobreza, nós não tínhamos nenhuma base religiosa. Meu pai, com muita dificuldade, administrava o pouco que ganhava. Pensa você no caos, extremamente tenso. Nessas condições, eu já era fadado ao fracasso. O que estava tudo certo para a sociedade, para a minha família. Era só mais um para a estatística do IBGE. Mais um dos 97% dos negros operários no país. O que está tudo bem. Mas havia um porém nessa história. Eu queria fazer parte dos 3% da estatística. Os que ocupam cargos de gestores nas grandes empresas do Brasil, nas grandes multinacionais. Também não queria o modelo de família que meu pai construiu. Por mais que eu amasse, definitivamente eu não queria viver aquela instabilidade financeira, um certo desequilíbrio emocional, uma família que pela dificuldade financeira e falta de base religiosa vivia um dia por vez, sem perspectiva de um bom futuro e medo do ocultismo religioso. Então entenda que pela graça do Senhor, ainda muito cedo, eu descobri o Evangelho e fui apresentado à palavra e ao reino. Isso é muito importante. Então entenda bem no que eu estou te apresentando, o que eu estou te falando neste momento. Porém, ao olhar para os bancos da igreja a qual frequentava, eu via muitos fiéis na mesma situação do meu pai. Com a diferença que eles tinham uma crença e viviam pela fé. Está entendendo? Meu pai não tinha essa crença, mas ambos viviam a mesma realidade. E eu pensava comigo, como que pessoas que não conhecem a palavra de Deus, isso olhando para fora, para fora da minha realidade, para fora da minha casa, conseguem ser prósperos e muitos cristãos não conseguem. Assim como meu pai também não conseguia. Então o tempo foi passando e a dúvida foi pairando, foi assentando e de certa forma aumentando. Enquanto isso eu fui caminhando em busca de conhecimento. E a partir disso também em busca dos meus objetivos. Por mais que não tivesse a resposta, eu não podia ficar ali parado esperando as coisas acontecerem. Pois eu já tinha entendido que a fé sem ação, ela não existe. Ela é inoperante, não faz sentido. Na mesma época, eu me casei. Logo depois tive o meu primeiro filho. Tá entendendo? As responsabilidades foram chegando, comecei então a me qualificar ainda mais, pois eu sabia que como chão de fábrica, correria o risco de seguir os mesmos passos do meu pai. Minha maior dificuldade foi não ter alguém para me guiar, para me apontar o caminho, para me mostrar a trilha que eu deveria seguir. Então eu tive que descobrir tudo sozinho. Só que sozinho leva muito tempo. Gera uma angústia no coração de não saber se está na direção certa ou se está
de fato fazendo a vontade de Deus. Quando pedi uma orientação na igreja para aqueles cristãos mais experientes ou aqueles amigos no trabalho que já tinham percorrido, assim como eu, algum caminho e alguma trajetória, a resposta era sempre a mesma. Foca na palavra, tenha fé, dê o seu dízimo certinho, com muita fidelidade, não cometa pecados, que uma hora as coisas acontecerão. Todos esses conselhos são muito bons, são muito pertinentes. Mas, infelizmente, eu descobri que estes conselhos não faziam com que eu prosperasse de fato e de verdade. Foi quando, mesmo sem essas respostas reais, sem incentivo de ninguém, eu resolvi me entregar profundamente aos estudos. Não só os didáticos, mas também nos estudos bíblicos, na Bíblia, em teologia profunda. Com isso comecei a ter um crescimento claro, tanto pessoal quanto espiritual. Como se a minha mente fosse se abrindo, via o profissional, o pessoal e o espiritual se alinhando, entrando dentro de um profundo equilíbrio. Claro que não foi fácil, e muito menos rápido. Eu estava sozinho, sem nenhum mentor, sem ninguém para me ajudar. Mas com passos de formiga, eu comecei então a entender e ver que começou a surgir os primeiros resultados. Com isto, logo eu troquei de denominação, de crença religiosa. Uma que fizesse mais sentido para que eu estava entendendo sobre a palavra. No trabalho eu comecei a ser promovido, a verificar os primeiros resultados, o que me proporcionou adquirir uma graduação em engenharia elétrica, que foi uma daquelas fotos que eu mostrei. O que automaticamente também me gerou maiores resultados na carreira. E eu fui crescendo na empresa. É a obtenção natural dos resultados a partir de tudo aquilo que eu comecei a aprender e aplicar na minha vida. Então, nessa jornada de estudos e aprendizados, eu fui aplicando os conhecimentos que eu havia adquirido. E a vida então começou a deslanchar. Eu comecei a prosperar em todas as áreas, em todos os papéis que eu desenvolvia. Descobri que os princípios espirituais se conectavam, os princípios imutáveis de Deus, a lei natural que Ele colocou em nossos corações. E mais que isso, me ajudavam nas questões interpessoais e profissionais, o que me abriram cada vez mais portas. E quanto mais os resultados vinham chegando e eu ia adquirindo, mais me empolgava e mais estudava. E mais aplicava tudo aquilo que eu estava aprendendo e conhecendo. Preste atenção, ao longo desses aproximadamente 25 anos, conheci ferramentas que me proporcionaram ter clareza de onde eu queria chegar e até mesmo a prosperar, a ver aonde eu poderia chegar em relação aos meus objetivos. Eu aprendi a criar estratégias para alcançar estes objetivos vislumbrados. A pergunta que fica então é por que eu resolvi dividir tudo isso com você? Como eu já falei anteriormente, a minha vida cresceu em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os papéis. E cada vez mais me mantive conectado com Deus, próximo dele. Hoje eu ocupo um cargo de líder, de gestor. Na igreja eu sou líder espiritual, pregador, professor de escola bíblica, justamente dentro da congregação ou da denominação que faço parte há mais de 28 anos. E o maior motivo de querer dividir isso com você é que anos após anos, eu vejo cristãos na mesma posição, pedindo orações pelas mesmas coisas. São anos vendo a mesma coisa acontecer, dia após dia. Todo santo dia eu vejo cristãos com seus papéis todos desalinhados. E não só por questões espirituais, mas pelas questões naturais e diversas, as questões mais
diversas possíveis, em várias áreas, em vários aspectos. E aí eu te pergunto, que tipo de cristão eu seria se eu guardasse esses conhecimentos só para mim? Então, quando eu resolvi tomar a decisão de mudar e, de fato, ser um verdadeiro cristão, eu apliquei desde o início, aos 17, aos 18 anos, todos os conhecimentos bíblicos. E agora que eu adquiri, além dos conhecimentos bíblicos, também gestão espiritual, como não compartilharia tudo isso? Eu não estaria agindo de forma correta. Pelo contrário, estaria agindo como o homem das parábolas dos talentos. Estou dividindo isso com vocês, porque este é o meu propósito, é a minha missão. E quem me conhece há mais tempo sabe do que eu estou falando. Eu acredito que, assim como eu, você também deve ser próspero em todas as áreas da sua vida. Em todos os papéis que você desenvolve, dia após dia. Agora que você conhece um pouco mais, deixe-me cumprir essa missão, este propósito com você. Eu quero te ensinar como ser um cristão próspero em todas as áreas da sua vida, sem se tornar dependente de campanhas, de promessas, de passos, de itens a serem cumpridos para você conseguir prosperar. Por que eu friso todo o tempo em todas as áreas ou papéis, da sua vida? Porque não faz sentido ser bem-sucedido financeiramente e não ter o respeito dos filhos, ser odiado pelos colegas de trabalho ou funcionários que trabalham com você, ser rico, ter prosperidade financeira e adquirir doenças causadas pelo estresse de tanto trabalhar para conquistar estas riquezas. Inclusive, existe uma frase clichê muito usada, principalmente pelos cristãos, aqueles que não conseguem prosperar, principalmente financeiramente, que é: eu prefiro ser pobre e entrar no reino do céu do que ser rico e ir para o inferno. Você está entendendo que esta frase é uma frase de quem não consegue prosperar na vida e de alguma forma quer encontrar um descanso para a alma, um descanso para o coração? Acredito que esta frase sirva como consolo para o fracasso de muitas pessoas, de muitos cristãos. Pega papel e caneta e anota o que eu vou te apresentar agora, porque você vai aprender agora. No vídeo de hoje, nós vamos tomar a consciência do que pode estar impedindo, em que você seja impedido de ter uma vida próspera. O que a maioria dos cristãos tem feito de errado? O que cada vez mais se distanciam de uma vida próspera? Então pare, pense um pouquinho. O que a maioria destes cristãos tem feito de errado? O que a maioria dessas pessoas que inclusive vivem dentro da igreja podem estar fazendo para que talvez se aproxime de Deus, mas se distanciem cada vez mais de uma vida próspera? Ou seja, eu vou te mostrar por que a maioria dos cristãos não prosperam. Porque eles construíram suas casas na areia. Conceitos errados sobre coisas extremamente importantes. Conceitos tolos para coisas e fatos e ações e hábitos de extrema importância na vida de todos eles. Então vamos lá. Primeiro, eles não têm clareza sobre a palavra prosperidade na visão bíblica. Prosperidade na Bíblia não está associada à riqueza. E ponto. Não tem outra forma de dizer isso para você. Se você ainda tem este conceito sobre a palavra prosperidade, eu quero te dizer que está errado. Prosperidade na Bíblia é a ideia exata de estar prosperando, crescendo, obtendo resultados em todas as áreas, em tudo aquilo que você colocar a mão para fazer. Há um texto em Salmos 1 que diz que aquele que teme ao Senhor e guarda os seus princípios, as suas leis, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas.
a qual no tempo certo dá o seu fruto, e tudo quanto intentar fazer prosperará. Está entendendo que o conceito correto de prosperidade na palavra é prosperar, é obter ótimos resultados em tudo aquilo que você intentar fazer ou tudo aquilo que você colocar a mão para fazer? Ou seja, todas as áreas, todos os papéis que você resolveu desenvolver. Está entendendo? Este foi o primeiro passo, o primeiro ponto. Segundo, preste muita atenção. Qual é a grande questão ou erro que as pessoas acabam cometendo, principalmente os cristãos? Buscam a solução para os seus problemas no lugar errado. Que lugar é este? A igreja, inclusive a igreja. Anote isso para você não esquecer. Para você não esquecer nunca mais. Não é papel da igreja te ensinar a administrar as suas finanças, te ajudar a ter clareza sobre os seus objetivos, a criar estratégias de como ganhar a promoção no emprego, de como ser um bom vizinho. Não é papel da igreja te ensinar a ser um bom amigo e outras coisas mais. A igreja não te prepara para as batalhas reais do dia a dia no trabalho, não te ensina sobre custos fixos e variáveis, sobre trabalhar com a prevenção na saúde, de como melhorar o seu desempenho sexual como casado, qual a melhor dialética usar na hora de dizer não para o filho, como se preparar para o vestibular ou qual a melhor estratégia para passar em um concurso público. Está entendendo? Como gerir suas demandas pessoais do dia a dia? Como priorizar suas necessidades em vários outros aspectos? Você está entendendo que isto não é o papel da igreja? O papel da igreja é nos preparar para a vida eterna. É de sermos atalaias, anunciadores do reino, para sermos boas pessoas e amarmos uns aos outros. A igreja tem o papel de te colocar para entender e praticar os princípios imutáveis de Cristo, acolher os cansados e oprimidos. É de nos motivar a permanecer na presença de Deus, repassar os ensinamentos do Evangelho, nos preparar, como fala em Efésios capítulo 6, nos vestir da armadura de Deus, porque nós vamos precisar o tempo todo, o tempo inteiro, saber usar essas armas enquanto aqui na terra e nos tornar cidadãos dos céus, ainda que aqui na terra. Ou seja, a igreja não é a solução dos seus problemas, como também não tem como dar orientações individuais sobre as estratégias da vida cotidiana, da vida comum. Não tem como, é impossível. Está compreendendo? Quer entender, quer aprender sobre o terceiro e um dos grandes erros dos cristãos? Nesse mesmo ambiente existe outra coisa muito errada, que muitos cristãos têm feito: depositar as suas expectativas em campanhas, em novenas de 7 dias, campanhas de 10 dias. Meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu estou te falando. Ou de repente você não é cristão, mas mesmo assim está assistindo esse vídeo, isso é para você também. Essas atitudes fazem com que você se torne dependente de fatores externos, se isentando de suas responsabilidades. Preste muita atenção nisso que eu estou te ensinando. Esse tipo de atitude tem lotado templos com cristãos em busca de milagres. Não tenho nada contra os milagres. Já fui alvo de vários deles. Mas naquilo que cabe a você, nós chamamos de ordinário. Deixe para Deus e para os milagres que Deus opera aquilo que é ou que vive no campo do extraordinário. Sem dizer que aqueles que tentam barganhar com Deus, eu dou R$10 e Deus me devolve 50, eu deposito 100 e Deus me multiplicará, eu receberei 1000. Isso tem se tornado um hábito na vida de muitos cristãos. Preste muita atenção e tome muito cuidado. Essas são atitudes que
de tanto ouvir ou de fazer, acabam fazendo com que se torne hábitos na sua vida. Hoje eu vou à igreja porque Deus vai falar comigo, eu quero trocar de carro, eu vou até a igreja para receber um sinal se eu troco ou não de emprego. Você está entendendo que são questões que, com o passar do tempo, se tornam hábitos na vida dos cristãos? Isso é muito perigoso, isso é muito complicado. Às vezes o irmão está até o pescoço de conta de dívidas, o salário todo comprometido, e ele quer um sinal de Deus de como comprar ou não um carro novo. São questões que as pessoas atribuem, inclusive às vezes até as tentações do diabo. Talvez o que eu estou falando aqui hoje seja pesado demais para você ouvir. E eu inclusive peço desculpas, mas é algo que eu preciso falar. Mas não tem como não trazer isto à sua consciência. Tem a situação em que, de repente, a esposa ou o esposo vão 3 dias por semana à igreja, participa de pequenos grupos, ajuda na escolinha bíblica dominical, está sempre orando, jejuando, mas não se cuida, não cuida da sua própria aparência, é grosseira com o marido é bruto com a esposa. Às vezes tem casais que há anos, há meses não fazem nem sexo, mas vive orando para que o seu marido ou esposa seja amoroso, fiel. Como assim? Que vida espiritual é esta? Por acaso você conhece algum cristão assim? Você conhece alguém que frequenta a igreja e que de repente vive uma vida assim? Se você ainda está assistindo esse vídeo, porque eu já fui duro o bastante até agora, você não pode perder essa parte. Este quarto ensinamento que eu vou te passar aqui. Nesse momento, inclusive, eu posso até te ouvir, né, pensando. eu nem faço ideia, né, de qual a cara que você está fazendo neste momento. Talvez você esteja pensando assim: eu sabia que a culpa não era minha, né? Então, para muitos cristãos, a culpa não é dele, é do diabo. Então, o quarto ensinamento que eu quero te trazer é: não culpe o diabo. Não culpe o diabo. Porque de repente você está pensando: eu sabia que a culpa não era minha, era do diabo, né? Então, para muitos cristãos, a culpa é sempre do diabo. É a tentação, são as calamidades que o diabo levanta contra você. O que seria de muitos cristãos se não fosse o diabo? Parou para pensar nisso? As pessoas em geral têm grande dificuldade em lidar com a culpa, com a sua própria culpa. Já o cristão não tem este problema, porque ele não consegue lidar com a sua culpa e joga a culpa em quem? No diabo. Tem por hábito satanizar tudo. Tudo é culpa dele. Não é. Infelizmente, não é. Eu iria sair, mas choveu. Foi Satanás que conspirou contra mim e fez chover. O ônibus atrasou. Foi ele, foi o diabo. E assim, por aí vai. Tudo é culpa do diabo. Atribui tudo de errado em sua vida a Satanás. Não quero dizer que o diabo não tente, não influencie, não oprima, mas a vida de um cristão, por favor, tenha paciência. O cidadão na cara dura fala para o chefe que não fez o curso de qualificação, ou não está buscando a graduação, ou não está buscando crescer na profissão, porque Satanás colocou nele um sentimento de desânimo, colocou nele a preguiça, Satanás colocou nele um mau hábito. Por favor. Gente, se você acha que eu estou exagerando, pare um pouquinho e pense. Coloque a mão na consciência ou tente lembrar de momentos que você colocou a culpa no diabo ou em inúmeras outras pessoas, no outro, e nunca quis assumir de fato a sua culpa, a sua falta de habilidade, a sua preguiça, a sua falta de desejo de crescer, de prosperar. Não é verdade? Gente, você acha que eu estou exagerando de fato? Pois saiba que não.
Vá até uma igreja e fique olhando os aconselhamentos, que você vai ver e ouvir até coisas piores. Estou inserido neste mundo religioso há mais de 29 anos. Eu sei muito bem do que eu estou falando, do que eu estou colocando aqui para você. Neste momento eu quero revisar. Então preste atenção. Se você inclusive entrou nesse vídeo depois, né? Eu quero revisar para que você compreenda de fato do que nós estamos falando. Então veja bem. Vou revisar esses 4 pontos que têm impedido muitos cristãos a viverem uma vida de prosperidade. Em todas as áreas, em todos os papéis. Uma vida excelente, extremamente equilibrada em todos os pontos. Primeiro, eles não têm, a maioria dos cristãos, não tem clareza sobre a palavra prosperidade na ótica bíblica. E eu já falei o que é prosperidade na visão bíblica. Segundo, buscam a solução para os seus problemas, ou soluções, né, para os seus problemas, no lugar errado. Este é o segundo fator que leva com que os cristãos não prosperem, não cresçam e não obtenham resultados em todas as áreas. Terceiro, depositam as suas expectativas em campanhas, em novenas, em círculos de orações, campanha de 7 dias, campanhas de 10 dias. Entenda, você não pode depositar as suas expectativas naquilo que é externo, em ações propriamente ditas. Você precisa depositar suas expectativas de fato, nos princípios imutáveis, na energia que Deus vai colocar na sua vida, mas você precisa fazer mudanças profundas de mente e de coração. Quarto, você não pode fazer o que a maioria dos cristãos fazem, colocar a culpa de tudo no diabo, em Satanás. Por que eu trouxe esses pontos? Por que eu estou falando tudo o que fazemos de errado, ao invés de ir direto ao ponto e passar o que de fato tem que ser feito? Simples. É preciso nos conscientizar dos problemas. Talvez você que está assistindo esse vídeo acredite que o seu maior problema hoje são suas finanças. A dívida que você tem que pagar até segunda-feira, senão o problema ainda vai piorar, ou vão tomar aquilo que você tem ou colocar o seu nome no Serasa. Sendo que, na verdade, a raiz do problema está em alimentar hábitos errôneos que nos fazem dar passos errados diariamente. Conceitos capazes de impedir qualquer cristão de viver uma vida próspera. Todo problema tem uma raiz. Exatamente como uma dor de cabeça que vai dar sinal, ou está dando sinal de que algo no seu corpo está errado, assim são as consequências ou os problemas que você lida diariamente. São sinais de algo muito mais profundo, algo lá na raiz. A dor de cabeça é só um sintoma de algum outro problema patológico que você não tem consciência, mas que está gritando dentro da sua consciência e através do seu corpo. A dor de cabeça, a febre, são sinais de que alguma coisa está errada em nossas funções biológicas ou emocionais. O problema financeiro, o problema nos relacionamentos, os problemas no profissional ou outro qualquer, são somente reflexos de conceitos e hábitos errados, hábitos errôneos. O interessante é que você de repente está pensando, será que é verdade? Será que é isso mesmo? Ok, nem todo cristão é assim. Existem vários que conseguiram sair desta bolha da maioria. Tem aqueles que levam a vida equilibrada, próspera, conectada com a divindade, conectada com Deus. Mas eu já te provei no início do vídeo que é possível, através da minha história de vida, também mudar. Fazer como alguns cristãos já fizeram.
Mas como alcançar esse nível? Como chegar nesta condição? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Como eu te disse, este é só o primeiro. Esse é o assunto para o próximo vídeo que nós teremos juntos. Nele eu vou te falar tudo o que você precisa saber para deixar de lado estes conceitos e hábitos errados. Esses conceitos que têm te levado a não crescer, a não prosperar. Vou te mostrar como passar pelo processo da metanoia cristã, mudança de mente e de coração. A verdadeira conversão de mente e de coração. Mas enquanto isso, eu gostaria de convidar você a refletir um pouco mais sobre tudo que foi falado no vídeo de hoje. Eu tenho um canal no Telegram, então o link está disponível junto aí dos comentários, tá bom? Vá até lá, participe comigo. Coloque o seu ponto de vista a respeito de tudo isso que foi dito aqui. Claro, gente, com muito respeito, respeitosamente. Vivemos num momento tenso no país. Respeitando as opiniões dos outros. Então participe comigo no grupo do Telegram. Eu te oriento a ficar ligado no grupo, inclusive também do WhatsApp. Lá eu vou deixar o link do próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.